Bem-vindos ao B3Cast, o podcast da B3 que traz especialistas do mercado para falar sobre os principais assuntos. Se você trabalha com isso ou se é só um curioso, fica aqui para saber mais. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Instrução 175 da CVM, que é uma nova resolução para fundos. Eu sou a Núbia Neves e aqui do meu lado está o Fábio Zenaro, diretor de balcão, novos negócios e produtos da B3, além de ser professor de finanças. Zenaro, muito obrigada pela presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Além do Zenaro, Silvio Nunes, gerente de operações da Guide, também vai participar desse bate-papo com a gente. Muito bem-vindo, Silvio. Obrigado, prazer estar aqui. Além do Silvio, Daniel Doll, CEO da Singulari. Daniel, muito bem-vindo, obrigada por topar conversar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer. Bom, eu vou começar pedindo para o Zenaro contar um pouquinho aqui para a gente o que é a Resolução 175, o que muda, como os participantes têm que se preparar para ela. Faz um panorama geral, por favor, Zenaro. Legal. Então, acho que assim, começando bem do básico aqui, acho que a gente fala muito da 175, né, se refere a ela é uma resolução da CVM. A CVM é o órgão responsável pela regulação dos fundos de investimento no Brasil. E basicamente o que a 175 está fazendo, ela é uma junção de todas as regulamentações que a gente tinha sobre fundos de investimento, que estavam espalhadas em várias regulamentações, mas obviamente não é só isso, né? Tem uma grande modernização aqui, uma parte de inovação, principalmente no que diz respeito ao ambiente regulatório. Acho que tem vários pontos, acho que a gente vai ter a oportunidade de debater aqui, mas eu destacaria assim, tem uma preocupação grande em baixar o custo de observância do fundo, né? São custos que são inerentes à operação do fundo, em especial do lado regulatório, e que, obviamente, esse impacto, essa redução de custo, tende também a beneficiar o investidor final, né, do fundo, né, o cotista. E acho que aí tem pontos bem específicos, mesmo a gente pode citar, por exemplo, o caso de FDICs, né, que acho que tem uma... além da gente ter uma expansão, né, a possibilidade de investidores de FDICs, que antes eram restritos a um mundo de investidores qualificados e profissionais, então você tem a possibilidade de trazer isso para o ambiente mais de varejo. E ainda assim, acho que tem uma questão que também é trazida aqui, que é o tema de transparência, acho que muito por conta disso também, né? Eu acho que também tem temas aqui como, por exemplo, ampliação do tipo de investimento que o fundo pode fazer, então tem estabelecido, obviamente, com limites estabelecidos, mas para investimento, por exemplo, em crédito de carbono, coisas similares como o CBIL e mesmo criptoativos. Então, essa regulação ela prevê, né, que os fundos carreguem esses tipos de ativos com determinado limite e, obviamente, dependendo da classe do fundo, para esses tipos de ativos. E também tem temas mais ligados, assim, temas mais técnicos, como limites à exposição, né, de risco de capital, etc. Então, é uma resolução bem abrangente, é uma busca de uma modernização da regulação de fundos no Brasil. Legal. Zenaro, explica um pouquinho melhor sobre o custo de observância, por favor. O custo de observância normalmente está ligado a questões regulatórias. Então, o que a resolução, né, da CVM se propõe a fazer é uma parte de simplificação até na estrutura dos próprios fundos, a maneira, com criação de classes, subclasses de fundos, e cujo objetivo, no final das contas, é permitir uma diminuição desse custo de natureza mais regulatória, né? Então, é basicamente isso que a regulação se propõe nesse aspecto especificamente. Entendi. Dol, queria agora, por favor, que você falasse um pouquinho sobre os FDICs, né, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Me fala um pouquinho sobre o tamanho desse mercado, quais que são as perspectivas e as oportunidades que você enxerga. Tá bom. O mercado de FDIC cresceu muito nos últimos anos, né? Acho que vem cada vez tendo um número maior de FDICs, não só o patrimônio, que também tem crescido. Hoje a gente está com 2.500 FDICs mais ou menos no mercado, então um crescimento de quase 25% sobre o final do ano passado. Mas isso também é derivado da regra tributária que
que deixou o FDIC sem come-cotas, né? Pelo menos os FDICs que são entidades de investimento, que é uma classificação tributária. Então, isso fez com que, nesses primeiros meses do ano, o volume de novos FDICs fosse muito além do normal. Mas é um mercado que vai continuar crescendo. A 175 traz as pessoas físicas para esse mercado, ou seja, amplia muito o universo de potenciais investidores, que antes, como o Zenaro comentou, era limitado somente aos investidores qualificados e profissionais. Vou pedir para você dar um passo para trás e Tá explicar de forma geral o que são os FDICs, o que eles propiciam para os investidores, porque às vezes tem gente que está ouvindo a gente e não sabe direito do que a gente está falando. Fundo de investimento em direitos creditórios é o que representa a sigla, e os FDICs representam operações de crédito de antecipação de recebíveis. Então, se você fez uma compra a prazo, isso pode ser comprado para um FDIC e antecipado para a loja que eventualmente te financiou num exemplo bastante clássico. Se uma empresa, uma indústria fez uma venda em um prazo de 60 dias, o FDIC vai lá, compra esse recebível, uma duplicata mercantil que seja, compra esse recebível e antecipa para quem fez a venda, cobrando uma taxa de juros que remunera o cotista, seja o cotista sênior ou o cotista subordinado. Perfeito. Do ponto de vista agora da nova instrução, o que muda efetivamente com os FDICs? A gente tem a introdução das registradoras. Esse é um ponto novo, né, que não existia até na norma anterior. A gente tem a entrada também dos investidores de varejo, como eu comentei na questão anterior, e uma divisão maior dos prestadores de serviços. Antes, a custódia tinha um papel fundamental dentro do FDIC, ele passa a ser um coadjuvante, e o trabalho que era exercido pelo custodiante é dividido entre gestor, administrador e também a entidade registradora de alguma maneira, uma questão relacionada ao registro dos recebíveis. Então, acho que, de uma maneira geral, sendo bem curto, são essas principais alterações. Acho que nessa parte de registro, acho que é legal o comentário aqui do Dol, e acho que é importante, até no teu exemplo lá do que é um FDIC, então você tem uma duplicata que o FDIC ele acaba adquirindo, né, esses recebíveis, né, a prazo, como uma duplicata, um recebível de cartão de crédito, até um crédito bancário, né? E eu acho que assim, esse ponto acho que é interessante, porque acho que a visão que eu tenho principalmente, acho que talvez a principal motivação, né, talvez não a única, mas abrindo para o público mais de varejo, né, como investidor desses fundos, tem uma preocupação do regulador de também ficar mais fácil de identificar, principalmente por lado do regulador, o que está compondo aquela carteira de fundo, né? Então isso aqui também é vamos dizer assim, no meu entendimento, também foi uma troca de uma certa maneira para viabilizar isso e trazer mais transparência. Então, permite ao regulador ter um controle maior do que compõe aquela carteira de fundo, como que ela está sendo gerida também. E vocês acham que isso gera um desafio de adaptação do mercado? O principal desafio, realmente, o Zé comentou, a gente tem a registradora, que é um ente que a gente vai ter que se conectar, então é um serviço novo que está dentro desse universo de FDICs, que tanto os administradores como os gestores vão ter que se adaptar. Então, isso gerou um primeiro desafio relevante. Outro desafio, realmente, convocação de assembleia, troca de regulamento, acordos, novos contratos sendo elaborados entre administrador e gestor, distribuição das responsabilidades sendo migradas, algumas responsabilidades sendo divididas entre gestor e administrador. Então, realmente, é um rearranjo bastante significativo da indústria e por conta disso, até a CVM prorrogou a entrada da norma de FDIC, né? Então, o FDIC estava como sendo o primeiro, logo depois da edição da norma, o FDIC já teria que estar adaptado. Próximo da data anterior, a gente não tinha nem 50% dos fundos adaptados, então é um desafio isso. Acho que esse tempo extra que o mercado ganhou foi muito importante, principalmente não só para a questão de adaptação de regulamentos, mas também para teste com as registradoras, que já vem agora acontecendo. Então, a gente já está eu acho que a gente fica mais tranquilo, com menos risco, tendo esse tempo extra que a CVM concedeu para o mercado. Tá? Até testando esses novos participantes, o gestor se adaptando ao que efetivamente ele tem que fazer, o autorregulador e o regulador indo
cobrando um pouco mais o gestor nesse início para também testar se realmente a implementação, eles estão preparados para a nova norma, né? Acho que esses são os pontos. E acho que aqui também, Nube, acho que tem um ponto interessante para a gente como registrador, acho que tem 2 desafios, né? Acho que tem um desafio mais direto, que toca no ponto que o Dol comentou, que é a questão da gente estar preparado para receber esses registros, né? Então a gente está falando, o que nós estamos falando na prática é o seguinte: então, essas CCBs, recebíveis de cartão, duplicatas mercantis, elas passarão a ser registradas. No caso da B3 já são ativos que a gente já tem em registro, normalmente carteira de fundos, etc. Mas nós estamos falando de uma volumetria muito grande aqui, né? Acho que isso é interessante destacar. Então acho que tem de uma certa maneira, aqui tem uma necessidade, tem adaptação, né, para conexão de todos esses fundos, né, os administradores, eventuais gestores, se conectarem nas registradoras para fazer esses registros. Nós estamos falando de grandes volumetrias aqui. Esse é um ponto. E acho que o nosso segundo e talvez maior e mais importante desafio como registradora é oferecer também outro tipo de ganho. Quer dizer, não é só é obrigatório o registro, vem aqui, registra e acabou. Então, como é que a gente também agrega um pouco de valor, como é que a gente torna a vida mais fácil do administrador, do gestor? Acho que esse é um grande desafio para a gente também. Acho que o ponto do registro é isso, né? O registro por registro tem um valor não tão significativo, mas o registro com outros tipos de serviço agregado, com serviços até para a própria tomada de decisão do gestor, que eu acho que mais para frente a gente vai ver isso, o uso de dados do registro sendo passado, assim, ou comercializado pelos registradores, eu acho que é um dos pontos que podem agregar bastante ao mercado. O registro, simplesmente o registro ali, o valor não é um valor tão significativo, mas os subserviços que vão ser prestados, sem dúvida, podem trazer uma melhora na qualidade do crédito para o mercado de uma maneira geral. Perfeito. Silvio, agora a gente vai falar de PCOs. PCO. Então, o outro tema que a resolução traz são os fundos, né, que é por conta e ordem, que são os fundos PCOs. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que são esses fundos e qual é a relevância que você enxerga deles para o mercado de fundos. Perfeito. Primeiro, os fundos conta e ordem praticamente são os mesmos fundos que qualquer um aplica em qualquer outra casa de investimento. A grande diferença é que, no caso da Guide, a gente consegue disponibilizar uma quantidade bem maior de fundos para o cliente, porque a gente só faz a distribuição desses fundos. Então, a gente cadastra previamente esses fundos, os gestores, na nossa plataforma. O cliente tem a opção de... Hoje a gente está com mais ou menos 550 fundos disponíveis e toda a parte burocrática, o cliente faz o investimento na plataforma e o distribuidor por conta e ordem faz toda a parte, né, de operacional com os gestores, com os administradores e demonstra toda a posição para o cliente, imposto de renda, de maneira que o cliente ele tem uma diversidade maior de fundos e de gestoras na plataforma. É como se fosse uma boutique de fundos de investimentos, né? Sem o cliente precisar ir direto na gestora ou procurar uma outra instituição que tenha todos os fundos que ele quer investir. Em um único lugar, ele tem todos os fundos lá, ele faz os investimentos dele, ele tem os informes de rendimento, os relatórios, os comparativos de rentabilidade. E a característica por conta e ordem é a gente pega esse investimento e por conta e ordem do cliente faz esse investimento e evita todo esse trabalho dele ter que correr atrás de qual a casa que investe, que tem este fundo para ele investir, né? Então, esse eu acho que é a grande vantagem da distribuição de fundos por conta e ordem do cliente. E aí, de acordo com a resolução, o que muda efetivamente agora para os fundos? O que muda para o cliente, duas grandes coisas, né? Agora, em novembro, todas as taxas, né, elas têm que estarem abertas nas plataformas, ou seja, o cliente tem que ter informação clara do quanto ele paga de taxa de administração, taxa de performance, taxa de distribuição, né? A ideia é dar uma maior transparência
E o que já está em vigor, o distribuidor por conta e ordem, ele precisa estar autorizado pela CVM para ser um escriturador, ou seja, fazer o registro das quantidades de cotas de todos os clientes, conciliar diariamente essas quantidades de cotas com os administradores, né, e disponibilizar. Ou ele, além de ter o registro nos seus sistemas, ele faz o registro numa registradora como a B3. Né? Então, todos os fundos adaptados, eles vão necessariamente passar por esses dois processos no caso de distribuição. Né? A Guide já tem alguns fundos adaptados e que nós estamos fazendo o registro aqui na B3. Né? Então, basicamente é isso. É transparência no que o cliente está pagando por aquele serviço geral, né? Tanto de administração, gestão e distribuição. E também mais segurança. Eu acho que é basicamente essas duas grandes coisas que estão mudando aí. Né? E eu acho que o legal aqui, né, do por conta e ordem, assim, cara, acho que é um mercado que está crescendo muito e faz todo sentido. Por quê, né? Porque no final a gente está vendo uma profusão grande de gestoras, né? Muitas gestoras crescendo, né? Se propondo a estruturar fundos diferenciados, etc. E obviamente elas têm um desafio de como é que elas distribuem esse fundo, né? E aí que entra o papel da distribuidora. Então também para a distribuidora é importante, é interessante, porque quanto mais fundos, né? Fundos diferenciados, mais quantidade de produtos você pode oferecer para o seu cliente. Então acho que tem um ganha-ganha para gestoras e tem um ganha também do lado dos distribuidores, né? E acho que o interessante nesses casos em que que eu vejo como um ganho, né? Assim, é um ganho adicional. No nosso caso aqui, quando essas cotas de fundos, né, elas são trazidas a registro, a gente tem a possibilidade de incluir elas dentro do extrato da B3, né, que a B3 também provê esse tipo de extrato, né? Obviamente, cada casa tem os seus próprios controles, mas aqui a gente tem a possibilidade, como a gente está conectado com várias corretoras, vários bancos, etc., dar uma posição mais consolidada para o investidor. Então, na medida que essas cotas de fundos estejam aqui, também tem o benefício adicional de poder mostrar isso para o investidor, né, de uma maneira consolidada. E aí a gente está falando da área logada mesmo, na área né? logada mesmo, isso. Tá. Nós estamos falando da área logada da B3. Legal. Então, acho que essa é uma das formas que as registradoras podem apoiar, né, no processo. Eu acho que aqui, assim, tem de novo, né? A gente tem sempre duas coisas que a gente tem que olhar. Tem a questão do cumprimento regulatório, então, como o Silvio comentou, né? Ou você, como distribuidor, ou você é um escriturador de acordo com as regras da CVM, ou você tem que trazer a registro. Então, a gente como registradora, enfim, e obviamente sob regras da CVM, etc., cumpre esse papel, né? Mas eu acho que o que a gente tem que buscar, e a gente aqui no lado da B3 tem tentado sempre, o que a gente faz a mais. Quer dizer, a gente não quer só ser um local para cumprimento de regra, acho que é um pouco da nossa, né? Um pouco não, né? Bastante do nosso papel. Mas aqui a gente discute muito aqui como é que a gente adiciona benefícios, né? Então, esse é um dos que eu citei, mas a gente também quer melhorar a vida de comunicação, né, nesse processo, enfim, entre gestores, distribuidores, o investidor final. Então, acho que nesse lado aqui é um pouco também do nosso desafio, como que a gente agrega mais valor, né? Perfeito. Dol, queria te fazer mais uma pergunta aqui sobre as registradoras. Então, além efetivamente do registro, o que mais vocês esperam de uma registradora? O que vocês acham que pode diferenciar? Como eu comentei no início, acho que é a questão do uso de dados para ajudar o gestor na tomada de decisão, né? Acho que esse é um dos pontos que a gente vai ver ao longo da história, principalmente no caso de ativos que já contam com o mercado inteiro registrando, né? No caso de duplicados, o mercado só os FDICs estão registrando, então é ainda um mercado menor. Existem outras instituições registrando, mas não de forma obrigatória, né? Então você não tem a grande parte do mercado alocando. No caso de cartão de crédito, todo mundo já é obrigado a registrar. Então,
em mercados que todos os participantes sejam obrigados a registrar, ali você vai também ter a possibilidade de conferir se tem duplicidade ou não, você tem uma série de benefícios, mas acho que o principal benefício é quando você tem 100% do mercado sendo registrado, porque daí você tem um ativo de maneira considerada mais segura e uma possibilidade de atração de novos investidores, que acho que esse é um dos grandes objetivos do regulador. E quem que define a registradora? É o gestor? Quem contrata a registradora é o administrador, tá? Só que quem executa o trabalho pode ser é o gestor, então tá direcionado dessa maneira na norma, mas lógico, como administrador a gente vai ter que apoiar os gestores, principalmente, e também ter as informações das registradoras, porque nesse primeiro momento a base de títulos, o que foi baixado, o que foi recomprado, está com o administrador, então a base da registradora tem que ser alimentada também de alguma maneira pelo administrador. Certo, Zenaro? É isso aí. Acho que esse é um dos pontos, acho que, principais da norma, né? No registro, a questão de conciliação, né? Então, acho que esse ponto, a gente não vê uma uniformidade entre as registradoras, então a gente caminha para cada registradora adotando uma prática, o que não é bom nesse primeiro momento, mas eu acho que o mercado vai os administradores começam a discussão com as registradoras, acho que o autorregulador, principalmente a Ambima, também vai tentar trazer quais são as dificuldades que o mercado tem enfrentado nesse início de norma, e depois acho que o negócio vai principalmente com a entrada de duplicado escritural, com a entrada de outros tipos de laços também dentro das registradoras, acho que ao longo dos próximos anos a gente vai ver os reais benefícios da questão do registro. Perfeito. Eu queria agora fazer uma pergunta para vocês dois, que um dos pontos da CVM 175 é a mudança em como a remuneração dos prestadores de serviço do fundo é apresentada. Qual é a avaliação de vocês sobre isso? Eu acho que assim, o principal ponto do regulador, principalmente para os investidores mais de varejo, é deixar bastante claro quem são os participantes e quanto ganha cada um dos participantes dentro do fundo. Então, uma transparência sempre é bem-vinda, né? Acho que em todos os segmentos aí do nosso mercado. Assim, é uma tentativa de realmente deixar mais transparente e com isso atrair mais investidores. Acho um pouquinho isso. Eu acho que é nessa linha, né? E também o objetivo também é mostrar para o investidor, né? Porque hoje, indiretamente, ele já paga esses custos, né? O que a norma, né, pede e faz, ela abre, né, o que é taxa de administração, o que é taxa de gestão, o que é performance, o que é taxa de distribuição, né? Então, eu acho que é basicamente dar transparência para o cliente e ele saber exatamente quanto ele está pagando por cada serviço. Então, transparência, né? Transparência. A gente está falando de transparência. Transparência. Tá ótimo. Zenaro, a gente está percebendo que a indústria de fundos teve um aumento significativo de fundos ESG, né? Acho que já faz alguns anos aí que a gente ouve falar muito dessas 3 letrinhas. Na sua visão, o que impulsionou esse movimento e quais são as oportunidades que se abrem para o mercado de capitais? Acho que de uma maneira geral, Nubia, acho que o movimento global, eu diria, e acho que o Brasil não fica de fora, de investidores com preferência de investir nesse tipo de investimento ligado às práticas ESG. Então, acho que isso é um processo que vem acontecendo já há alguns anos, de uma maneira mais globalizada. Então, eu acho que precisa se dar uma atenção para isso. Então, as empresas que emitem títulos, né, ESG já tem essa preocupação de qualificar esses títulos, enfim. E a questão dos fundos não é muito diferente. Então, a própria indústria de fundos percebe que tem aqui uma oportunidade, uma demanda nesse sentido. E passa, então, a eventualmente atender essa demanda que vem desse tipo de investidor
que preza por esse tipo de conceito, né? Então, acho que isso é uma coisa que está acontecendo. Acho que, nesse sentido, tem uma preocupação grande, que é também... Não adianta você só taxar, né, o fundo. Não, isso aqui é um fundo ESG, mas o quão legítimo é isso? Então, tem uma preocupação aqui, até da própria Ambima, né, como autorreguladora aqui, de ter uma agenda para promover, né, essa gestão, né, essa qualificação dos fundos, né? Transparência no controle da própria carteira dos fundos. Então, acho que isso é importante, né, para a gente não ter depois ter problemas com esse tipo de investimento. Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que também, em linha com isso, tem a questão que eu tinha citado aqui no início da conversa, que é a ampliação dos instrumentos de investimento dos fundos. Então, teve essa preocupação do lado da CVM também, de deixar claro a possibilidade do lado dos fundos de investirem, por exemplo, em crédito de carbono, CBIOS, né, que são títulos parecidos com crédito de carbono, são mais nichados, digamos assim, mas são parecidos. Então, se estabelece lá um limite, né, que tipos de fundos podem fazer esse investimento e quanto do valor pode ser investido. Então, tem uma preocupação e abre caminho para transformar isso, né, deixar isso também mais claro. Tem uma preocupação aqui também, tem a exigência de registro, né? Aqui no caso a B3 registra, a gente já tinha essa visão de que isso ia acontecer, então a gente já tinha viabilizado o registro de créditos de carbono. Enfim, acho que tem uma tendência grande aqui, acho que é um movimento global e tem uma preocupação grande aqui. Acho que esse tema da autorregulação do Ambima também é importante para que isso seja feito com bastante transparência e com bastante cuidado também. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Dol, Silvio, muito obrigada por virem à B3. Vocês são sempre muito bem-vindos. Zenar, um prazer ter você aqui com a gente. Volte sempre. Se você curtiu o nosso conteúdo, acesse o site da B3 e visite as nossas redes sociais para saber mais sobre o mercado. Obrigada e até o próximo B3Cast.